Amém. Nós vimos como Paulo diz em Romanos 8, 5 e 6, como a mente espiritual se inclina para as coisas do Espírito, ou seja, ela se fixa em Deus. E eu falei também que numa época, numa cultura terapêutica, as pessoas dizem não ter paz, mas o que elas fazem é gostar de terapia. Elas querem falar sobre os seus problemas, querem descobrir lá no passado qual é a fonte dos seus problemas. E é óbvio que elas têm a mesma coisa que o mundo tem. Quando a gente olha para a palavra de Deus, como por exemplo em Hebreus 11, de 4 a 40, não vou ler isso tudo, mas dá para nós entendermos, é uma passagem muito famosa, ao lermos os primeiros versículos, a partir do 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, ou seja, da justificação, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde está indo. Nós sabemos como esse texto vai discorrer até o 40 sobre homens de eras passadas que experimentaram isso. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos sabem que ela é a única palavra de Deus, até falam que creem no sola escritura. Portanto, nossas mentes, se elas vão ficar nas coisas que são de cima, nós não tentamos uma experiência esotérica, nós fixamos nossa mente na verdade de Deus. Por isso o salmista diz: abra os olhos do meu coração para ver as maravilhas da tua lei. Quem não vê, acha que a Bíblia não é suficiente. O Salmo 119, 105 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nós aprendemos que nela encontramos o conhecimento de Deus e a vontade de Deus para a vida. Muitas pessoas, ao olharem para a palavra de Deus, eles não têm esses olhos do coração aberto para ver as maravilhas, e eles veem a história dessas pessoas que nós lemos. Nós começamos a falar sobre o quê? Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, mas essas pessoas estão tão distantes de nós no tempo, e nós cremos isso tudo. Muitas das vezes nós já sentimos com a mente de que isso é verdade, e então tomamos a Bíblia e começamos a leitura, e lemos constantemente, conscientemente, pois estamos ansiosos de certa forma em conhecer Deus e algo a respeito de Deus, mas à medida que muitas pessoas, eu percebo, vão lendo, elas vão ficando cada vez mais confusas, e embora achando as histórias fascinantes, elas não se alimentam dessa verdade. Por isso que eu já tenho como as pessoas falam assim: eu acredito que Deus ainda fala hoje. Com certeza ela não está falando da Bíblia. Nossa leitura então não nos ajuda se nós não temos uma mente assim, como Paulo descreve em Romanos 8, 5 e 6, e ficamos espantados e, para dizer, às vezes decepcionados. E algumas pessoas, à medida que elas leem a Bíblia, estudam a Bíblia, elas falam para mim: eu estou tão triste, eu fico até meio deprimido. Descobrimos que essas pessoas questionam se vale a pena realmente gastar tempo, não só lendo a palavra de Deus, como Paulo diz, depois, durante o dia, fixando sua mente nessas coisas, nessas verdades, nessas doutrinas, porque nós vemos mundos distintos. Qual o problema, basicamente, dessas pessoas? Nossas mentes foram criadas para pensar a respeito de Deus. Todas as outras coisas criadas foram criadas para um dia nós compreendermos mais quem Deus é. Então Deus criou o pão e a fome para um dia nós entendermos quando Ele dissesse que o seu Filho era o pão da vida.
Ele criou a água e a sede, para que um dia nós entendêssemos o que ele estava dizendo, quando diz que o seu Filho é a água da vida, como aquilo que nos alimenta, aquilo que traz saciedade, foi só do seu Filho. Então a leitura da Bíblia nos introduz em um mundo bastante novo para nós, de certa forma, porque nós pensamos, como estávamos lendo em Abel, em Enoque, em Noé, em Abraão, em Moisés, ou seja, ela nos introduz ao mundo do Oriente Próximo como ele era milhares de anos atrás, milhares de anos, primitivo para nós, né? Bárbaro, agrícola, sem mecanização, sem tecnologia. Nós parecemos viver num mundo tão diferente, né? Nesse mundo assim, desse jeito primitivo, bárbaro, agrícola, sem mecanização, sem tecnologia, se desenrola grande parte da ação bíblica. Noé, Abel, Abraão, Moisés, Davi, e nele nós encontramos essas pessoas, esses grandes homens, Abraão, Moisés, Davi, e os demais personagens, Jeremias, Isaías, e nós percebemos como Deus lida com eles. Enoque andou com Deus, e nós ouvimos os profetas denunciando a idolatria, nós ouvimos Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e como eles ameaçam a condenação, com a condenação e a ira de Deus sobre o pecado. E depois de andarmos bastante, nesses milhares de anos atrás, nós chegamos até o homem da Galileia, operando milagres, debatendo com os judeus e morrendo, por fim, numa colina chamada Calvário, pelos pecadores, ressuscitando dos mortos, subindo ao céu. E então nós começamos a ler as cartas dos grandes mestres cristãos, como nós começamos no início do culto, na carta aos Romanos, na carta aos Colossenses, e às vezes eles debatiam contra erros que para nós são estranhos, ou que não nos pareçam importantes, como às vezes eles são obrigados a falar sobre circuncisão, sobre como na nova aliança a circuncisão estava fora, e todas aquelas coisas, e o interesse sentido pode às vezes ser manter as nossas mentes por alguns momentos, mas tudo parece para muitas pessoas tão distante da sua realidade. É por isso que elas vão dizer: não, pastor, eu leio a Bíblia, mas o pastor tem que entender. Tudo pertence para essas pessoas àquele mundo, não é este. E nós sentimos como se olhássemos de fora para dentro do mundo bíblico. Nossos problemas são tão atuais, é o que nós pensamos, e somos simplesmente espectadores, nada mais. Nós olhamos para essas coisas e Abel ofereceu o melhor sacrifício, e Abraão, sendo velho, ouviu o chamado de Deus, e muitas das pessoas que se dizem cristãs estão de fora olhando para dentro. Sim, Deus fez tudo isso, é maravilhoso, mas como isso afeta a minha vida? Não vivemos mais no mundo de Abel, nem no mundo de Noé, nem no mundo de Moisés, nem no mundo de Davi. Como pode o registro dessas palavras, ou dessa história, dessas ações de Deus, em tempos tão longínquos, a narrativa de como ele tratou Abraão, Moisés, Davi e outros, nos ajudar a viver no século 21? Como pode, pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício, me ajudar agora? Eu estou com graves problemas. E tudo que essas pessoas pensam, então, elas pensam em terapia, não é? Elas querem falar sobre os seus problemas, elas não querem encher a mente dessas verdades, porque para elas tudo é tão distante, e elas estão pensando que as pessoas ouviram uma coisa mais atual, e essas pessoas então não podem ver nenhum ponto de ligação entre esses dois mundos, o seu mundo e o mundo dessas pessoas. E é por isso que somos tomados pelo pensamento recorrente de que lemos a Bíblia e nada se aplica a nós de fato. Nós queremos, nós damos uma explicação mais sofisticada, achamos que
os nossos problemas são diferentes, e como acontece muitas vezes, isso faz as pessoas, às vezes, em vez de ficarem cheias de alegria pela verdade de Deus, acontecer com elas algo oposto. E eles vivenciam esse sentimento e não sabem como enfrentar isso. Então eles começam a misturar o cristianismo e a verdade de Deus com a sabedoria secular da nossa época, e alguns cristãos parecem se conformar em seguir adiante, crendo nessas coisas, mas o que faz diferença em suas vidas, na verdade, não são essas coisas. Então a atitude comum hoje, na verdade, é a confissão, tanto das pessoas quanto dos púlpitos, da incapacidade de ver realmente como tudo isso se relaciona à vida, como Paulo diz, o pendor, a inclinação das pessoas que pensam nas coisas do Espírito, ou seja, nessas verdades sobre Deus, é a vida e a paz, mas elas não usufruem nem vida e nem paz, e aí elas tentam justificar isso com uma teologia falsa, para justificar o fato de elas não terem vida nem paz. Entretanto, com esse sentimento de distância da experiência bíblica de Deus é superado, e outras pessoas vivem realmente com suas mentes nas coisas que são de cima, e experimentam essas realidades com novas mentes. O ponto crucial é que esse sentimento de distância é uma ilusão, oriunda da busca no lugar errado, para a ligação entre a nossa vida e a vida dessas pessoas, entre os vários personagens da Bíblia e eu que vivo aqui no Rio de Janeiro em 2019. É verdade que em termos de espaço, tempo e de cultura, tanto eles como a época histórica a qual eles pertencem estão muito distantes de mim. Eles seriam estranhos para mim. Se me botasse numa sala hoje, aparentemente, eu e Abraão, talvez nós nos achássemos, ele me achasse hoje com essa blusa dessa cor, e com essa roupa, e com o meu jeito, muito estranho, como eu acharia ele com jeitos muito estranhos. Mas a ligação entre eles e nós não se encontra nesse nível. A ligação entre eu e Abraão não está nesse nível. E se eu buscar ligações assim, para me identificar os meus problemas, e como eu experimento o que Abraão experimentou, eu sou totalmente errado, eu sou totalmente diferente de Abraão, eu sou totalmente diferente de Jonathan Edwards e de Martim Lutero. Martim Lutero viveu há 500 anos atrás. São séculos que nos separam, e todas as mudanças, o que nos liga não tem nada a ver com a tecnologia, com nada que eu possa achar mais sofisticado na nossa cultura. A ligação não somos nós, nem nossa cultura. A ligação é que o mesmo Deus que eles tiveram, eu tenho. Os mesmos dramas que o pecado fez no coração dos homens, nós temos, é a mesma necessidade, essa necessidade de tudo que Deus é para nós em Cristo. Para deixar essa ideia mais precisa, nós podemos dizer que se trata exatamente do mesmo Deus, sem nenhuma mudança. Portanto, todos os argumentos baseados em cultura, em época, eles se esvaem, pois Deus de modo algum mudou. O que me liga a Abraão totalmente é que o Deus de Abraão é o meu Deus, ele não mudou nada, apesar dessas mudanças do mundo. O que desonrava a Deus lá, desonra a Deus hoje. Não adianta eu explicar porque eu não tenho paz em Deus, porque isso não vai funcionar, porque o Deus de Abraão é o meu Deus. Se Deus achava a incredulidade no deserto, e a falta de confiança nele, e o pavor e o medo que tomou aquelas pessoas, o pecado que ele achou, ele continua achando hoje. Não importa a explicação que a minha cultura dê para o meu medo e minha incredulidade, porque apesar da minha cultura e a deles ter mudado, e eu não estar diante de invadir uma terra e etc., o Deus dele e o meu Deus não mudou. Esse é o meu ponto de ligação. Não tem nada a ver com o nosso mundo, não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com os anos.
pois Deus não mudou de modo algum. Assim, o que devemos salientar a fim de perder o sentimento de que há um abismo entre nós e tudo que essas pessoas viveram, entre a posição dos personagens bíblicos e as pessoas que estão aqui hoje, é a imutabilidade de Deus. Não adianta nós levantarmos argumentos sobre as mudanças, as explicações mais sofisticadas para os dramas da minha alma, os dramas da sociedade, porque o fato é que Deus não mudou, e é isso que nos liga. Não são dois deuses distintos. Deus não era um Deus há 3.000 anos atrás, Ele não era um Deus para Abel, e depois de todas essas coisas que aconteceram, Ele é outro Deus. Deus não muda, e nós temos que ampliar esse pensamento. É isso que é constantemente fixar a mente nas coisas que são de cima. Você vê, quando você faz isso, então nada que aconteceu no tempo, nos séculos, faz nenhuma diferença. A vida de Deus não muda. A Bíblia diz assim, no Salmo 93, 2, Ele é desde a antiguidade, na verdade desde a eternidade, e quer dizer que Ele é o mesmo. Ele é o Rei eterno. Romanos 1, 23 diz que Ele é incorruptível, ou seja, tudo que o tempo faz com todas as coisas, e o tempo passa para todas as coisas criadas. É uma ideia errada a gente achar que porque nós pecamos o tempo passa. Não, o tempo passa para os anjos caídos e os anjos que não caíram. O tempo passa para toda a criação, menos Deus. E tudo vai se mudando à medida que o tempo passa. Não é o pecado que faz nós mudarmos. Nós somos mutáveis, e nós iríamos mudar da ignorância para um conhecimento maior. Não haveria pecado, mas haveria as mudanças constantes, porque nós íamos aprendendo tudo aquilo que seres como nós precisam. Então, 1 Timóteo 6,16, Paulo diz, ao único que é imortal. Aí você diz, mas os anjos não morrem, nós, os redimidos, não vamos morrer, mas nós não somos imortais. Ele nos dá a vida, mas Ele tem a vida, Jesus diz, em si mesmo. A vida dele não vem de outro lugar, a vida dele não vem de outro ser, a vida dele não é mantida por algo fora dele. Então, só Ele é o único imortal. E no Salmo 90, verso 2 diz assim, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. A terra e o céu, diz o salmista no Salmo 102, 26 e 27, perecerão. As coisas mais estáveis para nós, sei lá, a galáxia tem milhões de anos, bilhões de anos, mas não importa, elas estão passando, o tempo está passando, está fazendo as suas marcas. Então ele diz, perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Isso o salmista está falando sobre Deus, o Espírito Santo inspirando o salmista. Mas, por exemplo, quando Deus diz diretamente em Isaías 48, 12, ele diz, eu sou o primeiro, diz Deus, e eu sou o último. Ou seja, tudo começa em mim e tudo termina em mim. Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Jesus é o alfa de tudo que existe, ou seja, nele foram criadas todas as coisas, ele vai ser o ômega de tudo que existe. Todos vão se encontrar com ele como uma fonte de vida eterna ou um lago de fogo eterno, mas tudo começa nele, tudo tem que terminar nele. As coisas criadas têm começo e fim, mas isso não se aplica ao Criador. A resposta que se deve dar à pergunta feita por uma criança, olha, quem fez Deus? Ele não foi feito, porque ele sempre existiu. Isso não fere a mente lógica do homem. Dizer que o nada criou alguma coisa, fere a lógica, porque o nada cria. Isso é a proposição racional da mente. Quando vai pensar em ciência, o nada cria, do nada não vem nada, mas algo existir sempre não fere nenhuma das leis da lógica. Ele existe para sempre, ele sempre é o mesmo, então ele não envelhece, sua vida não aumenta nem diminui.
Ele não tem mais vida agora do que teve um dia, e também Deus é aquilo que dá, mas Ele não diminui, porque toda fonte que dá algo, ela perde o que dá, mas Ele dá a vida a todas as coisas, e quanto de vida Ele tem? Tudo, toda a vida. Ele não perde nada ao dar a vida, Ele não ganha novas forças, mas Ele também não perde nenhuma força, Ele tem força perfeita, absoluta. Ele não amadurece, Deus não está ficando mais sábio, não está ficando mais maduro, não está aprendendo nada com o tempo, não está aprendendo nada com a história. Nós estamos mudando todos os dias, para bem ou para nossa desgraça final, mas estamos. Nós podemos estar mudando de um grau de glória para outro grau de glória, ou estamos nos corrompendo pelas concupiscências do engano. Você está todo mundo mudando. E Deus não se torna mais forte, nem mais fraco, nem mais sábio, à medida que o tempo passa. É nisso que as nossas mentes se inclinam diariamente. É nisso que Paulo está dizendo, quando nós pensamos nas coisas que são do alto, e fazer isso, ele diz, o pendor disso é vida e paz. Quanto mais cheia de Deus a sua mente tem, não importa com que você vai comparar essas coisas. Que tipo de problema? Paulo diz, quando eu pego todos os meus problemas, que eram enormes, e coloco diante disso que está enchendo a minha mente, eu vejo que tudo é leve e momentâneo. Você vê, é por causa da mente dele. Quando ele diz que isso traz vida e paz, é assim. Ele não pode mudar para melhor, Deus. A W. Pink, por exemplo, diz, pois ele já é perfeito, e sendo perfeito, só poderia mudar para pior. Uma coisa perfeita não pode ser melhorada. Então Deus, como não pode piorar, Deus não sofre nenhuma mudança. Ele não muda para melhor, porque ele teria que ser pior para mudar para melhor. Então a diferença primordial e fundamental entre o Criador e suas criaturas é que nós somos mutáveis. E Ele é o Deus imutável. E Ele sendo Deus imutável, isso me liga diretamente a Abraão, a Abel. Não há nada que Deus odiasse naqueles dias que não odeia agora. Não adianta nós pegarmos as explicações que Freud trouxe, que Immanuel Kant trouxe, que Darwin, então, tudo isso é inútil. É inútil. Deus não aprendeu nada com essas pessoas. Deus não tem nenhum insight sobre a alma que Ele criou agora, porque um homem caído teve uma ideia a respeito disso ou daquilo. Isso é ridículo. Então isso me liga. O que me liga não é a minha cultura, não é meu mundo, não é minha tecnologia, nisso eu sou totalmente diferente deles, meu mundo, mas é o Deus imutável, Ele não mudou. A sua natureza na criatura, ela admite mudança, ao passo que Deus é imutável, nunca pode deixar de ser o que Ele é e o que Ele sempre foi. Ele nunca aprende nada novo. Há um hino antigo que expressa que expressa isso, né, de Walter Smith, é de 1800 e pouco. Ele diz, crescemos e nos desenvolvemos como folhas na árvore, murchamos e perecemos, mas nada muda em ti. Porque ele está ecoando o que Isaías diz, o que Deus diz sobre si mesmo. Então, tal é o poder da própria vida indissolúvel de Deus, como está em Hebreus 7:16. Por isso ser verdade, o caráter de Deus não muda. Ele não tinha uma opinião sobre a incredulidade, e agora como eu explico o meu medo e minha incredulidade com toques refinados, e ele pensa, se eu tivesse entendido isso, eu não teria agido daquela forma com aquele povo lá no deserto que ficou com medo de entrar na terra. Isso é ridículo. Ele não aprendeu nada, porque o caráter de Deus não muda sobre o que é pecado, sobre o que é não confiar nele. Essa é a essência do pecado. Então, tensão, choque ou lobotomia podem alterar o caráter de uma pessoa. As pessoas, nem em seus temperamentos, são sempre as mesmas, mas nada altera o caráter de Deus, nada, absolutamente nada. O que ele pensava há 5.000 anos, ele ainda pensa. O que ele pensava desde a eternidade, ele ainda pensa. No curso da vida humana, os gostos, as perspectivas, o temperamento muda radicalmente. Eu experimento isso, você experimenta isso, tanto na minha vida, quanto quando nós nos relacionamos com as pessoas. Alguém gentil e equilibrado pode se tornar amargo e irritadiço, dependendo do que aconteceu na vida dele.
dependendo de como ele reage ao que acontece na vida dele. Uma pessoa que era doce e amável quando você conheceu ela há 20 anos atrás, agora é uma pessoa irritada, uma pessoa amarga. Você gostava de conversar com aquela pessoa, mas agora é desagradável. Você sequer quer fazer aquelas perguntas básicas que você faz ao outro ser humano. E aí, como é que está? Porque se você fizer isso, você está perdido. A pessoa vai começar, e vai ficar meia hora contando, 2 horas contando 1000 coisas que, sabe? Ela sente uma enorme pena de si mesma, ela era maravilhosa, mas agora é uma pessoa amarga. Mas o Criador não, nada disso acontece com ele nunca se torna menos verdadeiro, ele nunca se torna menos misericordioso, nunca se torna menos justo, nunca se torna menos, ele não tem um pensamento posterior sobre a eternidade da salvação, e nem um pensamento posterior sobre o inferno. O caráter de Deus é hoje, sempre será exatamente como era nos tempos que todos os homens viveram. É isso que me liga a eles, não é meu mundo. Então, o que era a ansiedade, o medo, o pecado, enfim, não mudou nada para Deus. Eu estou vivendo no mundo de Deus como eles. Então é instrutivo nesse ponto a gente pensar e trazer à nossa lembrança as 2 vezes que Deus revelou o seu nome. No livro de Êxodo, o nome de Deus revelado é, por certo, mais do que uma etiqueta. Quando Deus quis revelar o seu nome, trata-se de uma revelação de quem Ele é, em comparação com o que o ser humano é. Em Êxodo 3, a gente lê que Deus anunciou o seu nome a Moisés, e ele disse que o seu nome era Eu Sou o que Sou. Em Êxodo 13, 3, 14. Essa é o que quer dizer a expressão Yahvé, não é? Na verdade, um resumo dessa expressão, eu sou o que sou. Esse nome não descreve Deus, ou seja, ele não esgota aquilo que Deus é, mas ele declara sua existência eterna e a sua eterna imutabilidade. Eu sou, diz que eu sou te enviou. Você vê, ele está querendo fixar em nós a diferença final entre ele e toda a criação. Ele sempre é o que ele sempre foi, ele nunca muda. Então, uma lembrança, esse nome de Deus é uma lembrança à humanidade de que ele tem a vida em si mesmo e de que ele é agora o que ele é eternamente. Então, em Êxodo 34, a gente lê como Deus proclamou o seu nome, o Senhor a Moisés, relacionando as várias facetas do seu caráter santo. Ele diz assim: Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa jamais de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração, versos 6 e 7. Isso complementa o que ele diz em Êxodo sobre o que ele é. Yahvé é de fato, não é? Ele sempre é a todo momento para nós o que ele sempre foi. Isso nos liga aos anjos antes do mundo ser criado, do primeiro homem ser criado. Por quê? Porque eles se relacionavam com esse mesmo Deus, apesar de toda a diferença que possa haver entre anjos e homens como nós. Há 13.000 anos ele afirmou ser a Moisés: eu sou, eu sou. E o caráter de Deus é assim, então ele não mudou nada. Assim, Tiago, numa passagem que trata da bondade, da santidade de Deus e da sua generosidade, eu diria, para com o homem, e ao mesmo tempo sua hostilidade final ao pecado, ele menciona Deus como aquele, em Tiago 1,17, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então essa é a verdade que Deus não muda, nos liga a todas as pessoas que nós estávamos olhando lá em Hebreus: Abel, Enoque, Noé. Não adianta nós pensarmos nada na nossa cultura para tentarmos explicar por que de alguma maneira a nossa vida não é o que deve ser, porque não há algo que possa finalmente Deus dizer: baseado nisso, há uma mudança no meu modo de enxergar as coisas. As pessoas às vezes falam coisas que não querem dizer,
Eu, vocês, muitas vezes a gente falou coisas que a gente pensou, não devia ter falado isso, apenas porque muitas das vezes a gente não conhece a nossa própria mente, a gente não conhece as coisas como devíamos conhecer, e a nossa visão às vezes muda. Nós pensávamos algo e depois a gente tem várias outras informações e a nossa maneira de enxergar as coisas muda, mas não raramente, ou seja, quase sempre, a gente descobre a nossa incapacidade de sustentar tudo o que a gente disse no passado. Nós só podemos sustentar tudo o que a gente disse no passado se a gente disser o que a Bíblia diz sobre tudo. Mas as coisas que a gente mesmo disse, a gente se vê incapaz de sustentar. Todos nós, às vezes, temos que anular nossas palavras, por mais que isso afete o orgulho pecaminoso do homem, porque nós expressamos o que pensávamos, mas nós, ao passar do tempo, percebemos que o que expressamos era, às vezes, uma estupidez. Nós temos que engolir, então, nossas palavras, porque a realidade dos fatos nega aquilo que nós dizíamos, nega o que nós afirmávamos. Então o discurso do ser humano é sempre instável, mas isso não acontece com a palavra de Deus. Por exemplo, quase sempre quem diz que uma declaração científica estava errada é o quê? É a próxima declaração científica. Chega uma hora que os cientistas têm que admitir, nós não estávamos entendendo direito, agora nós percebemos essa nova coisa que nós não tínhamos levado em conta. Então quase sempre, não sempre, quem nega as afirmações da ciência no passado é a ciência no presente, porque nosso discurso é estável, mas não Deus. As palavras de Deus permanecem para sempre como expressões permanentes válidas da mente de Deus, do pensamento de Deus, e a tentativa de achar que eu estou diante de Deus de uma maneira diferente da de Abel, porque o meu mundo mudou, é ridículo. Nenhuma situação induz Deus a anular suas palavras. Ele disse um dia para Adão: quem pecar, morrerá. E os homens hoje estão morrendo, os cemitérios estão cheios. Não há nenhuma razão, ao passar do tempo, para Deus rever o que Ele disse. O salário do pecado é a morte. Não há nada que possa acontecer, nenhuma explicação psicológica que você possa dar, nenhum tipo de visão que você possa ter do mundo, que possa fazer Deus dizer, então não morre. Não, o salário do pecado é a morte. Isso nunca vai mudar, não importa. Isso nos liga, você vê, nenhuma mudança de opinião lhe requer qualquer correção das ideias que sempre estiveram na mente de Deus. Isaías escreve assim: toda a carne é erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 6. Do mesmo modo, o salmista diz no Salmo 119, 89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Você vê, não tem nada a ver com as nossas palavras, nem com a palavra mesmo da ciência, que toda hora tem que ser revista. No versículo 151, 152 diz: todos os teus mandamentos são verdadeiros, tu os estabeleceste para sempre. Então a palavra que é traduzida por verdadeiros aqui no Salmo apresenta a ideia de estabilidade. Todos os seus pensamentos são estáveis, eles nunca conhecem nenhuma mudança, não há nada que venha de fora, não há nada que aconteça que possa fazer o teu pensamento se alterar, mínimo que seja. Há essa estabilidade final. Então, ao ler a Bíblia, nós temos que lembrar, portanto, que Deus ainda cumpre o que Ele disse. Todas as promessas de Deus, nós estamos há meses estudando as promessas de Deus aos domingos de manhã. Por quê? Porque todas as promessas de Deus estão lá, quer elas sejam promessas de bem-aventurança ou de maldição. Como eu estava dizendo, a morte é aquilo que Deus falou ao primeiro homem, mas está valendo hoje. Não há nada que tenha alterado isso. As declarações, as ordens, as declarações de propósito, as palavras de admoestação endereçadas aos cristãos no Novo Testamento, aos que Ele chamou no Velho Testamento, ao que Ele disse a Noé, ou a Abraão, então são as mesmas. Essas coisas não são relíquias do passado. Quando as pessoas dizem, Deus fala hoje, elas acham que
Deus fala não na sua palavra, quando elas dizem isso, elas não estão satisfeitas com a perfeição da revelação de Deus, porque elas acham realmente que a palavra de Deus é uma relíquia do passado, porque nos últimos 2000 anos, Deus, que se expressou perfeitamente no seu Filho, agora tem coisas para dizer que Ele não disse no seu Filho, ou que o seu Filho não expressou perfeitamente, o que é o extremo final, pecaminoso da arrogância do homem. Mas a revelação é eternamente válida da mente divina para o seu povo, em todas as gerações, enquanto existir, está na sua palavra. Não importa o quanto o mundo possa ser diferente daqui a 500 anos, se os homens estiverem aqui, e eles olharem para mim, que vivo em 2019, como um cara ultrapassado, antigo, ignorante, perto do que eles daqui a 500 anos vão achar, saber. Nada que vai acontecer nos próximos 500 anos, se a história do homem continuar, nos próximos 1000, vai acrescentar nenhum saber a Deus. Assim como o Senhor disse em João 10:35, a Escritura não pode falhar. Nada pode anular a verdade eterna de Deus sobre tudo. Então, por causa disso, os caminhos de Deus nunca mudam. Você vê, o que nos liga são todas essas coisas ligadas a esse Deus que não muda. Deus lida com os pecadores como Ele fazia na história bíblica. Deus não lida conosco hoje. Deus salvou Abraão, justificando ele pela fé. É isso que esse é o argumento de Paulo em Romanos 4. Mesmo Paulo estando há séculos e séculos, e no mundo muito mais sofisticado do que Abraão, não mudou nada. Ele ainda mostra a sua liberdade e poder de salvar quem Ele quiser. Naquela época, Ele resolveu se revelar a um povo e deixar todo o resto do mundo na escuridão. E por quê? Porque Ele não deve nada aos pecadores, e hoje, Ele continua não devendo. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando? Quando em Ur dos Caldeus, e o mundo inteiro estava perdido, e Ele se revelou só a Abraão, e a mais ninguém. E hoje? Hoje Ele pode fazer o mesmo. Ele faz o mesmo. Ele pode fazer nós nascermos na família que Ele quiser que nós nasçamos. Ele pode fazer nós nascermos num país numa região em que o Evangelho nunca esteja lá. Ele fez pessoas nasceram e foram criadas em épocas da história, ou em lugares, em todos os momentos da história, inclusive o nosso, onde eles nunca vão ouvir o que você está ouvindo nesta noite. E Ele tem todo o direito, porque Ele não deve nada a ser humano nenhum. Ele fez isso na época de Abraão e faz isso hoje. Ele ainda mostra a sua liberdade soberana e poder de distinguir os homens, tendo a misericórdia que Ele quiser, agindo de modo que alguns ouçam o Evangelho, enquanto outros nunca ouviram e nunca vão ouvir. Ele pode fazer você nascer, homens nascerem em lares piedosos, ou em lares totalmente ímpios. Leva alguns a ouvir o Evangelho, mas só alguns ele abre o coração para verem a luz da glória dele na face do seu Filho. Então, Paulo vai dizer, para os judeus é um escândalo, para os gregos é uma loucura, mas para os que Ele chama, para esses é o poder, só para esses. Ele fazia isso e Ele faz isso. Ao agir assim, Ele ensina aos santos que Ele não deve misericórdia a ninguém e que apenas a sua graça e não o esforço humano podem levar a Ele. Quando? Em todos os tempos. Você vê o que liga todos os homens? Não é a sua cultura, não é a sua suposta tecnologia. Nós estamos no mesmo lugar que Abraão estava, ainda hoje. Por quê? Por causa de Deus. O que nos liga é Deus, o que nos liga a todas essas pessoas, a todas essas histórias tão antigas, é porque não há nada realmente sofisticado em nós, ou na nossa cultura, ou nas nossas explicações para o pecado dentro do homem, que fizessem com que Deus tivesse mudado. Ele é imutável. Então Deus abençoa aqueles a quem Ele dirige o seu amor soberano, de modo que os torna humildes, como um dom da sua graça, para que sejam salvos, sabendo que eles só entraram com miséria, pecado e maldição, e Deus em seu Filho entrou com tudo. Então Ele recebe toda a glória. Ele odeia os pecados do seu povo e usa como quiser sofrimento e dor para nos fazer ver mais e mais a suficiência de Cristo e a futilidade da vida. Ele usa a dor
no corpo, na nossa alma, para desviar da transigência e da desobediência o coração daqueles que Ele chama. Ele faz isso como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele busca a convivência com o seu povo e envia. Deus não nos envia só alegrias, Ele nos envia as tristezas da nossa vida, como Ele quer, a fim de que nós deixemos de amar o que nós devemos amar, a fim de nos libertar dos nossos ídolos e nos apegarmos mais e mais a tudo que Ele é para nós em Cristo. Então Deus ensina o cristão a valorizar todos os dons prometidos. Ele usa os meios, Ele podia nos dar todos os dons, mas Ele diz: peça a mim, peça a mim. Tiago diz: você não tem sabedoria, peça a Deus. Então Ele determina todas essas coisas de maneira sábia. Então Ele nos faz orar, não porque na nossa oração Ele é informado de algo, ou não porque a nossa oração vai mudar o pensamento dele sobre algo, mas Ele nos ensina sobre nossa dependência, sobre a misericórdia dEle, e nós começamos a aprender tanto a respeito dEle, quando nós somos levados por Ele a uma vida de oração de verdade. Então assim a gente lê os registros da Bíblia, sobre como Deus lidou com o seu povo. Isso só é importante, não é porque o nosso mundo se parece com o deles, mas porque o nosso Deus é o mesmo, porque Ele ainda age assim com aqueles que são o seu povo, e ainda age da mesma forma com aqueles que não são. Então seus objetivos permanecem o mesmo. Ele salva Abraão e a mim para o louvor da glória da sua graça, para mostrar a bondade infinita e as belezas infinitas do seu filho. Isso não importa o quão diferente eu sou de Abraão. Quando eu leio cada frase da história de Abraão, meu coração arde de alegria, porque eu me vejo, eu e Abraão, diante do mesmo Deus. Em vez de eu achar que Abraão viveu num mundo muito diferente do meu, e aquelas coisas que causam tensão, essa cidade, essas coisas que causam todo o estresse da vida moderna, isso não faz eu pensar de modo algum que aquilo que eu estou lendo de 5.000 anos atrás é muito distante de mim. Por causa disso, seus objetivos e atos permanecem constantes, e nunca, em tempo algum, Ele age em desacordo com o seu caráter, nunca. Ele não condena ninguém em desacordo com o seu caráter, Ele condena justamente. E Ele não salva ninguém em desacordo com o seu caráter, Ele salva as pessoas agindo de uma maneira que Ele possa ser justo e justificador, sempre. Deus nunca age em desacordo com o seu caráter, nem quando condena, nem quando salva, sempre de acordo com o seu caráter. Ele nunca muda. Os caminhos do ser humano, a gente sabe, são pateticamente inconstantes. É por isso que todo mundo, as pessoas fazem propósitos, inconstante, depende de um monte de coisa, mas não é assim com Deus. E então, os propósitos desse Deus nunca mudam. Você vê, nada nele muda. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, declara o profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 29, pois não é homem para se arrepender. Balaão, com toda a sua ignorância sobre muitas coisas, sobre isso ele diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então arrepender significa rever uma opinião e mudar um plano de ação porque a sua opinião estava errada. É sobre isso que ele está falando. Deus nunca faz isso. Ele não precisa, porque os seus planos não são baseados num conhecimento que tem alguma falha, não é? Mas num conhecimento e controle completo de todas as coisas, passado, presente, futuro, de modo que não pode haver emergências para Deus. Deus não está numa situação emergencial quando estão levando seu filho para a cruz, nem quando estão matando os cristãos em Roma, nem nos dias de hoje. Deus nunca está em emergência. Sempre nós achamos que o mundo está pegando fogo e que o céu está em emergência, mas o céu nunca está em emergência, porque a história é o decreto de Deus. Uma das coisas que nos fazem mudar de ideia e nós refazermos nossos planos são exatamente as surpresas da vida. Nós planejamos coisas para o ano de 2019 que não vão acontecer, porque vai acontecer coisas que estão além das nossas capacidades, coisas que nós não prevemos, coisas que nós não sabíamos e coisas que nós não podemos lidar
a não ser mudar o nosso curso. E falta em nós precaução de antecipar todos os acontecimentos, e falta precaução ao executar. Às vezes não acontece nada de espetacular, mas eu não tenho precisão para executar o que eu disse. Mas por ser Deus tanto onisciente, como onipotente, como soberano, Ele nunca reviu uma única coisa. O Salmo 33, 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Quando nós chegamos em Isaías, por exemplo, ninguém assim nos dá um panorama tão vasto como Isaías nos dá em textos tão grandes. Por exemplo, em Isaías 46, de 8 a 13, ele diz assim: lembre-se disso, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Quem está falando é Deus. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante eu convoco um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. Você vê, ele faz acontecer. O que planejei, isso eu farei. Escutem-me, vocês de coração obstinados, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Nada é atrasado na minha salvação. Concederei salvação a Sião, meu resplendor a Israel. Então, uma das marcas que deve estar nos nossos corações constantemente é que esse Deus imutável Ele é imutável porque Ele é soberano sobre tudo. Então, quando você olha direto para o texto, nós não temos que ter opinião sobre Deus, opinião sobre a vida, opinião sobre nada. Nós temos que olhar diretamente os textos bíblicos sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, e o que ela diz é a verdade sobre Deus, é a verdade sobre nós, é a verdade sobre o nosso mundo. Então, esse é um assunto sério e toca todas as realidades dolorosas e agradáveis da vida, que nós não devíamos ousar confiar jamais em qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Você vê, porque Ele não muda, sua palavra não muda. Ele diz assim em Isaías 46, 9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então ele vai explicar o que é isso. Porque ele está dizendo, eu sou Deus, mas você podia ter uma ideia errada, eu podia ter uma ideia errada. Então ele mesmo vai dizer o que é ser Deus. E o que ele está fazendo assim, essa é a questão nesse texto, é a singularidade de Deus entre tudo mais no universo. Ele está dizendo que nada é semelhante a Ele, ninguém é igual a Ele. A questão é o que significa Deus dizer para nós, eu sou Deus. Ele não deixou nenhum de nós preencher os tracinhos. Ele explica, quando algo está acontecendo, ou algo sendo dito, ou pensado, Deus sempre está dizendo para nós, por isso que Ele chamou rebeldes, vocês agem como se você achasse que eu não sei o que significa para mim ser Deus. Eu vou dizer para vocês o que significa ser Deus. Então ele diz que significa ser o primeiro e o único Deus. Ele explica isso no verso 10. O que significa para mim ser Deus? É que eu anuncio um fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não aconteceram. Ou em outra versão, declaro o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não fiz. Então há duas declarações aqui. Uma, eu declaro as coisas que serão antes de acontecer. Em segundo lugar, eu não declaro apenas eventos naturais, mas todos os acontecimentos do homem. Você vê ele dizendo, eu convoco uma ave de rapina para fazer o que eu quero, mas eu também chamo um homem do Oriente para fazer o que eu quero. Um homem ímpio, ele faz o que eu quero. Atos, coisas que ainda não sucederam. Ele diz no versículo 10, eu declaro desde a antiguidade as coisas que eu ainda não fiz, porque o que é o futuro? É o que eu vou fazer. O que é o futuro para Abraão, o futuro em 2019? Deus está dizendo, é o que eu vou fazer. Agora, nesse ponto, você pode dizer, parece que o que você está falando, pastor, é sobre a doutrina simplesmente da presciência de Deus, mas não é isso que significa ser Deus, saber o futuro. Deus não é um profeta.
Deus não é um vidente. Deus não é alguém sentado no trono que tem uma grande bola de cristal e diz: eu vou fazer assim, porque eu estou vendo aqui na minha bola de cristal que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então eu vou ajustar, eu vou fazer um plano perfeito, porque eu estou vendo aqui nessa bola de cristal o que acontece. Então não precisa ajustar nada. Não é isso que significa ser Deus. Ele diz: meu conselho subsistirá, e eu farei toda a minha vontade, no versículo 10. Ainda não sucederam que digo: o meu conselho será firme, e eu farei toda a minha vontade. Então ele declara de antemão que ele vai acontecer, porque ele diz: porque eu farei, e não porque eu sei. Em outras palavras, a forma como ele declara o futuro, é que ele diz: eu declarei a destinação de tudo. Eu falei e eu farei. Porque Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo? Porque eu decretei isso na minha mente, então isso vai acontecer. Eu não olhei e vi que ele ia morrer. Não, eu decretei que ele ia se tornar um homem. Eu decretei que ele ia viver. Na plenitude dos tempos, eu enviei meu filho. Eu decretei a cruz, é por isso que ela vai acontecer. Não é porque eu olhei para o futuro e vi que ela ia acontecer. Não existe futuro. Futuro é o que na eternidade estava na minha mente, o que eu decretei. Então ele diz: o meu conselho vai subsistir. O que eu disse, o que eu planejei, o que eu decretei. Quando Deus declara que as coisas que ainda não foram feitas, muito antes de elas serem feitas, o que ele diz? Por que eu declaro isso? Porque eu vou fazer toda a minha vontade, tudo que eu decretei, tudo que eu determinei. O que significa que a razão pela qual Deus conhece o futuro é porque ele planejou o futuro, e ele faz, ele realiza o que ele planejou. Então o futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido, o futuro é o propósito de Deus que está sendo realizado por Deus. Por isso que é ridículo dizer que Deus olhou para o futuro para fazer algo, para escolher alguma coisa, porque o futuro é o que Deus determinou, é o que Deus decretou. Nada existe fora dele, não existe futuro, a não ser aquilo que Deus determinou. Então o futuro é o propósito de Deus que está sendo realizado por Deus. Então o próximo verso, verso 11b, dá uma clara confirmação do que é isso e do que ele quer dizer. Ele diz assim: do Oriente eu convoco uma ave de rapina. E você pode dizer: tá certo, Deus controla todas as aves de rapina, e todos os animais, tudo bem. Mas ele diz: de uma terra distante eu convoco um homem para cumprir o meu propósito. Você vê, tanto quanto a ave de rapina. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Isaías 46, 11. Em outras palavras, a razão do que eu digo acontecer, não é que eu tenho previsões do futuro, mas porque o futuro são os meus propósitos. É porque eu mesmo realizo o que eu determinei. É porque eu sou Deus. Deus está aqui em Isaías, nesse momento, definindo o que é ser Deus. Deus tem fins para todas as coisas. Deus criou tudo para um fim. Deus não é um vidente. Deus não é um adivinho. Deus não é um mero indicador do que vai acontecer no futuro, porque Ele tem um poder de saber o que vai acontecer no futuro. Ele não tem uma bola de cristal, como eu disse. Ele sabe tudo porque Ele determinou. Ele diz: eu farei, e toda a minha vontade será feita. Porque Ele planeja o que vai acontecer, e Ele executa o que Ele planeja. Ele planejou que o seu filho morreria numa cruz. Então, segundo o determinado propósito de Deus, Pedro diz, e presciência, ou seja, aquilo que Ele determinou para o futuro: vocês mataram o Filho de Deus. Ele executa o que planeja. No verso 10b, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, ou toda a minha intenção. Ele não faz planos e pergunta se alguém vai de alguma maneira agir de uma forma que vai ajudar ou atrapalhar ele. Ele diz: eu vou fazer toda a minha vontade, eu convoco do Oriente um homem para fazer o meu propósito. Assim, com base nesse texto, Deus está falando sobre como Ele é imutavelmente soberano sobre todas as coisas. Deus tem essa autoridade legítima, essa liberdade, essa sabedoria e o poder de trazer à existência tudo o que Ele tem a intenção de fazer acontecer. E, portanto, tudo o que Ele tem a intenção de vir na história vai acontecer. Significa que os planos de Deus governam todas as coisas, todo o tempo, segundo após segundo. Quando Ele diz: eu farei toda a minha vontade, Ele quer dizer: nada pode acontecer exceto que esteja dentro do meu decreto.
eu farei tudo o que eu quero, tudo vai não só cooperar para o bem daqueles que eu dei a meu filho, todas as coisas sempre funcionam como eu quero, vão acontecer e vão apontar e vão terminar como eu quero. E nós gostaríamos de perguntar o que Deus propôs então. E ele diria: eu jamais propus algo que não aconteceu, e jamais aconteceu algo que eu não propus. Isso é ser Deus. Porque se Deus tivesse dito, isso aqui que está acontecendo, eu não queria que tivesse acontecido, alguém diria, então isso não está no seu propósito. Mas tu disseste em Isaías 46:10, vou fazer toda a minha vontade. Deus teria que dizer, isso está certo, mas eu não consegui. Essa era a minha intenção. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Esse Deus que não muda nunca, em momento algum, porque todo o tempo é só o que Ele decretou, é o que nos liga a Abraão, a Moisés, a Abel. Não há nenhuma mudança, não há nenhum tipo de relação que seja diferente. Portanto, o que Deus quer dizer em Isaías 46:10 é que nada nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer que Deus não teve um propósito que acontecesse, ou que acontecesse e outra coisa, sem ser Ele, tivesse realmente por fim, como causa final, fazendo aquilo, porque tudo existe, se move, respira em Deus. Então nada poderia se mover e existir, ou respirar, ou ter uma mente, ou existir, se não fosse nele. Portanto, ele só pode olhar para aquelas coisas que ele determinou existir, respirar e se mover. Ou para colocar de outra forma positiva, tudo o que aconteceu ou vai acontecer é o propósito de Deus para acontecer. Então essa é a declaração sobre Deus. Deus não está sendo informado por nada, Deus não chegou no iluminismo e aprendeu alguma coisa com as mentes dos homens. Portanto, qualquer argumento humanista secular contra a mente de Deus é mera tolice. Infelizmente, grande parte dessa tolice flui das igrejas e dos púlpitos, e de cristãos que dizem que creem na Bíblia, mas eles se sentem tão distantes daquelas pessoas, e eles acham que têm problemas tão sofisticados, que eles acham que o que liga eles a ela? Algo deu paz a Davi, mas é que eu sou uma pessoa muito diferente de Davi, vivo num mundo muito diferente. A questão não é o mundo de Davi, nem nosso mundo. A questão é o Deus de Davi e o nosso Deus. O Deus daquela época e o Deus dessa época. Então, diante dessa questão crucial, você pode ficar oprimido, dependendo da tua mente, da extensão da soberania de Deus, e você vai ter que enfrentar uma escolha. Nós vamos ou levantar objeções amargas, ou nos prostrar em adoração diante de Deus, o que vai determinar o que Paulo disse em Romanos 8, 5 e 6, se nós temos uma mente espiritual que se inclina para as coisas espirituais, ou uma mente carnal que se inclina para as coisas carnais. E o pendor da mente que se inclina para as coisas carnais é a morte, e o pendor da mente que se inclina para as coisas espirituais e descansa nelas é a vida e a paz. Então você pode me dizer para mim que não tem vida e paz, mas você só está dizendo onde sua mente está. Ou nós vamos endurecer nossa cerviz, isso só mostra que nós não somos vasos da misericórdia, ou nós vamos dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, o que mostra que misericordiosamente Ele me deu uma mente para vê-lo, olhos espirituais. Então Isaías 46, 8 a 12, diz assim, lembre-se disso, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Então ele faz essas declarações incríveis, e se nós olharmos para esse Deus assim, esse único Deus que existe, nós vamos ver que essa é a única esperança para nossas orações, é a nossa única esperança de sucesso em nosso evangelismo. Se nós achássemos que realmente o coração de algum homem não estava na mão de Deus, nós não oraríamos para Deus mudar esse coração, porque Deus não poderia fazer nada. Se nós achássemos que realmente é um homem que decide se a palavra de Deus é verdade, loucura ou escândalo, e Deus não, mas para aqueles que Ele chama não é o poder de Deus, então nós não pregaríamos, e nós nem oraríamos sobre o que nós vamos falar, porque de que adiantaria? Ou vamos insistir para que haja
nenhuma esperança, ou toda a nossa esperança vai repousar em Deus. Isso nos faz estar de pé junto com Abraão, junto com Moisés, junto com Davi, ou junto com todos aqueles que nunca contemplaram, se deleitaram e foram guiados, como Jacó disse, durante toda a minha vida, mesmo nos piores momentos, mesmo quando eu estava sendo rebelde, agora eu sei que como um pastor Ele me guiou, e com a sua graça soberana, apesar de tudo que eu sou e fui, Ele me conduziu até aqui, me conduzirá para casa. Então, cada homem, a gente já estudou isso exaustivamente, cada ser, em sua vontade, mesmo quando ele faz o que Deus quer, como aqueles homens que estavam levando Jesus para a cruz, eles não faziam isso para a glória de Deus, faziam isso pela sua maldade. Então a justiça dá a justa retribuição, se Deus não usar de misericórdia para com eles. Isso não os isenta, mas eles não puderam contrariar o que Deus queria, sendo maus. Então, você vai ver que Deus controla os processos físicos, mas também os homens. Esse Deus que não muda. Em Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas toda decisão é de Deus. Na linguagem de hoje a gente diria, você pode jogar os dados em Las Vegas, mas os resultados nunca são aleatórios, nunca são. Não há nenhum evento. O que Deus quer mostrar com versículos como esse, que a soberania perfeita dele e dessa mente imutável, nada foge disso, nada no seu universo, nem um átomo. Em Mateus 10, 29 e 30 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse. Jesus disse: e nenhum deles cairá no chão sem o Pai, mas até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. O que ele está dizendo é o seguinte: que é coisa mais insignificante? Quantos cabelos eu tenho na minha cabeça? Não tem significância nenhuma, isso parece algo totalmente sem importância. Então, mas Deus sabe, Ele não diz que Deus conta. Quanto será? Mudou, caiu alguns. Não, Ele diz, Deus sabe. Deus sempre sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Sempre, porque não pode cair um fio, que parece uma coisa totalmente sem importância, sem que Ele esteja diretamente envolvido. Não pode um pardal morrer, o pardal morre, que importa, mas não pode. O que a Bíblia está dizendo é que não pense em nada insignificante que possa ter acontecido sem Deus, no universo de Deus. É isso. Cada lançamento de dado em Las Vegas parece não ter nenhuma importância, mas tudo tem que estar, e tudo está dentro daquilo que Deus quer. Nada pode, não há eventos aleatórios no mundo, do verme que se arrasta no chão, as estrelas nas galáxias, ao aglomerado de galáxias, o grande e o pequeno. Você vai ver que no livro de Jonas, o nosso tempo está acabando, no livro de Jonas, Deus ordenou um peixe para engolir Jonas. Deus ordenou um verme para comer uma planta. Deus ordenou uma planta a crescer. Todas essas coisas que parecem totalmente assim. Ele comanda tudo. E muito acima de vermes, as estrelas tomam o seu lugar no universo, como Ele quer. Então Isaías 40:26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas as chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Elas vivem e morrem como Ele quer, tanto quanto um fio de cabelo cai da minha cabeça. Então, quanto mais todos os eventos naturais do mundo, desastres, doenças, epidemias, bactérias, morte. O Salmo 147:15 diz: Ele envia a sua ordem à terra e sua palavra corre veloz, e faz cair neve como lã, e espalha a geada como cinza, faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio quando Ele manda o inverno? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Em Jó 37:11-12 ele diz: também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície. Enfim, furacões,
tornados. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Ou seja, a mesma nuvem que ele manda às vezes arrasar como um furacão, ele faz chover, para o quê? Para crescer as plantas. Ele mostra a sua fúria, a sua ira, e mostra o seu amor através das nuvens. Elas obedecem. Jó 37, 11 e 13. Os ventos do último furacão que matou centenas de pessoas nos Estados Unidos poderiam parar se Deus mandasse eles se acalmarem, mas ele não mandou. Quando Jesus mandou em Marcos 4,39 o mar se acalmar, tudo se acalmou. Não há vento, nenhuma tempestade, nenhum furacão, nenhum ciclone, nenhum tufão que estariam indo se ele tivesse dito: aquietai-vos. O que significa que nada, grande ou pequeno, está acontecendo no mundo que não seja exatamente aquilo que Deus decretou. Ele disse: é por isso. Em Amós 3, 6, ele disse: quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme, que era o alarme, que estava acontecendo, ia acontecer uma desgraça. Ele disse: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha ordenado? Nunca. Desgraça. Eu estava conversando com alguém que me disse assim: por que essa questão de ser reformado, acreditar nas doutrinas da graça, tem ficado um pouco popular? Muitas pessoas dizem crer nessas coisas sempre com um asterístico. Então ela estava me dizendo que o pastor dela, não, ele é reformado, mas ele não acredita que Deus determina todas as coisas e que ele é soberano dessa forma. Eu falei para ela: me desculpe, mas ele não acredita no Deus da Bíblia. De forma nenhuma ele é reformado e nem prega aquilo que a Bíblia diz. Não existe asterístico quando você fala sobre Deus. Ele disse: isso é ser Deus. Eu não mudo. É isso que nos faz estar num pé junto com Abraão, com Adão, com Paulo. É Deus que não muda, apesar de todas as mudanças que nós experimentamos. E quanto aos sofrimentos da vida, a pessoa disse que é porque esse pastor passou por muitos sofrimentos e a família dele tinha pessoas com deficiências, então ele não podia achar que aquelas deficiências Deus é que tinha. Mas quem? Quem ordenou o deficiente? Será que Deus estava querendo fazer alguém com um corpo perfeito e enquanto ele olhou para o lado, alguém foi lá e mexeu na receita? Alguém foi lá e estragou tudo, e quando ele falou: ih, agora queimou, igual quando a gente faz bolo, e diz: agora ficou ruim, vou deixar assim mesmo, porque não tem mais como mudar. Não, diz assim, Êxodo 4:11, o Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Não foi eu que fiz o que enxerga e o que não enxerga? Foi eu. E Pedro disse aos santos que sofrem na Ásia Menor, em 1 Pedro 4,19, quem é aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confie as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Se vocês sofrem, vocês só podem sofrer segundo a vontade de Deus. Como servo de Deus, confiem suas almas a Ele, quando estão sofrendo. Ou então 1 Pedro 3,17, é melhor sofrer fazendo bem, se isso é a vontade de Deus. Ou seja, se fazer o que é certo vai trazer sofrimento, se essa é a vontade de Deus, vamos abraçar isso. É o que Ele quer para nós, fazer o que é certo e sofrermos consequências que são opostas a isso. É melhor sofrer por fazer o bem, se isso é a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E se vivemos ou morremos, quem determina é Deus. Deuteronômio 32, 29 diz: não há Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Eu determino quando cada pessoa morre, quando cada pessoa nasce, e se eu firo, ninguém pode curar, nada. Em Tiago 4, 13 e 15 diz: ei, agora vós que dizeis hoje e amanhã iremos a tal e tal cidade, e lá passaremos um ano a negociar e a fazer lucro, mas você não sabe o que o amanhã trará. Qual é a sua vida? Você é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Em vez disso, diga: se o Senhor quiser, porque é assim que funciona o mundo de Deus. Tudo é se Ele quiser. Ou Jó que disse: nu saí do ventre da minha mãe e eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Deus tinha tirado o que dele? A saúde, os filhos, tudo. Nós sabemos que o diabo tinha botado uma doença nele, que as pessoas tinham roubado ele, mas ele disse: Deus quis, por quê? Porque nada disso pode acontecer, a não ser que Deus decrete.
Então, o lançamento de dados, a queda de um pássaro, o caminhar do verme, o movimento das estrelas, a queda da neve, o sopro do vento, a perda da visão, ser surdo ou não, o sofrimento dos santos, a morte do Filho de Deus, nada pode acontecer se Deus não tivesse decretado. Ele diz: eu vou fazer toda a minha vontade. É por isso que eu anuncio o fim desde o princípio. E quando você olha para o ser humano, nada muda, nada muda. Daniel diz assim, Daniel 4,17, e Daniel, exilado, ele diz: ele muda as épocas e as estações, destrona reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ou Provérbios 21, o coração do rei é como um fluxo de água, como nós vimos, ele disse: eu controlo as aves de rapina, e eu trago do Oriente um homem para fazer a minha vontade. Não é diferente. No Salmo 33, 10 e 11, diz: o Senhor desfaz o conselho das nações para nada, ele frustra os planos dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Quando o homem fez a pior coisa que o ser humano fez em toda a história, que foi matar o Filho de Deus, você pensa: nisso Deus não pode estar, porque não há nada pior. Mas Pedro diz assim em Atos 4, 27 e 26, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, que o seu filho morresse na cruz. Eles conspiraram, mas o que a conspiração deles fez? Fez o que tu decidiu que ia acontecer, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o pior pecado que já aconteceu. O que a Bíblia está dizendo é que nada, esse Deus que não muda, nada foge, nenhum átomo no seu universo, sem que ele determine isso. Então, tudo que nós somos, Deus concedeu, porque quis. Em 2 Timóteo 2,25 diz: deve corrigir com mansidão os que se opõem à verdade, na esperança de que Deus conceda a eles o arrependimento. Ou seja, você vê, o arrependimento tem que ser concedido. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Em Mateus 11,27, 25 a 27, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu escondeste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Só esses conhecem o Pai. É assim, essa é a profundidade. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todos nós podemos falar para Satanás, ou para todos os homens, aquilo que Gênesis 50, 20 diz: Satanás, ou homens, não importa, Pilatos, Herodes, não é? Você quis fazer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, ou seja, Deus planejou isso para o bem daqueles que o amam. Ou Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1:11, enfim. Esse é o Deus da Bíblia. É isso que me liga a Abraão. Eu não preciso contar os problemas modernos, como se Deus falasse: realmente aí em 2009, 2019, as coisas estão diferentes. Realmente o humanismo secular descobriu coisas sobre a alma que estou surpreso, vou ter que rever algumas coisas, alguns conceitos. Não é nosso mundo, não é nossa cultura, nós somos muito diferentes. Eu tenho uma diferença enorme do que um puritano era. Eu acho engraçado as pessoas falando hoje: o puritano, eu sou um puritano. Isso é ridículo, não é? Os puritanos viveram de 1500 a 1600 e pouco, lá já muito no finalzinho, 1700, ali no início, como o Jonathan Edwards. Nenhum de nós é puritano, isso é ridículo. E nem Deus quer que eu seja um puritano, porque se Ele quisesse, Ele me fazia nascer em 1600 e pouco, em 1500 e pouco, mas Ele me fez nascer em 2000, não me fez nascer em 2000, quem dera, né? Em 1969,
e está vivo hoje. Se ele quisesse que eu fosse um puritano, estivesse ao lado de Lutero, ele tinha me colocado lá. Ele não colocou. Eu não tenho nada a ver com os puritanos. Eu não gosto das músicas que eles gostavam. Eu provavelmente não vou gostar do que eles passavam o dia inteiro fazendo. Eu não sei direito o que eles passavam o dia inteiro fazendo. De noite devia ser muito escuro e todo mundo ia dormir muito cedo e eu fico acordado até de manhã. Eu e os puritanos somos muito diferentes. Então o que me faz estar em pé junto com eles é que o Deus deles é o meu Deus. A santidade do Deus dele é a santidade do meu Deus. Deus não tem o propósito que eu seja um puritano, nem que eu seja como Abraão, andando em tendas, sei lá, guerreando guerras. Mas o Deus de Abraão é o meu Deus, ele não mudou nada. Ele é o Deus soberano, imutável, controla todas as coisas. Ele nunca mudou uma opinião sobre nenhuma das coisas que acontecem na minha vida. A palavra dele é totalmente descreve a minha alma, descreve o meu espírito, descreve meus pecados, descreve que ele é tão perfeitamente como para eles. Portanto, o que Deus executa no tempo, ele já planejou na eternidade. Tudo que em sua palavra ele diz, ele se comprometeu a realizar, infalivelmente ele vai realizar. Então nós lemos sobre a natureza imutável do seu propósito, que vai levar a alegria completa e a herança prometida a mim e a Abraão, a mim e aos puritanos, a mim e aos homens assim. Então o arquétipo do cristão, na sua segurança, é aquilo que está em Hebreus 6,17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa soberana. Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então a verdade para eles é a verdade para mim, por causa dessa imutabilidade final de Deus. E é isso que faz a minha mente ser cativa à palavra de Deus e achá-la totalmente suficiente e descansar em tudo que Deus é para mim em Cristo. O que ele era para Paulo, o que era para Abraão, o que era para Abel, tão diferente de mim no tempo, no conhecimento tecnológico, e como vive de maneira externa, mas tão igual a mim, em ter uma nova mente, um novo coração, que se deleita nesse Deus que é exatamente o mesmo, e que diz a mesma coisa sobre todas as coisas na minha vida e na vida deles, para sempre. Vamos ficar de pé.